Tá, vamos lá, né? Eu vou responder mais uma questão aqui que fala sobre trigonometria. Essa é um pouquinho mais difícil, mas dá pra ir tranquilamente. Vamos lá, né? Em uma aula de topografia, o professor queria medir a largura de um rio. Para tal, ele tomou dois pontos A e B, em uma margem do rio e outro ponto C na margem oposta, de modo que o segmento CA ficasse perpendicular ao segmento AB, como indicado na figura a seguir. Então, o professor quer medir a largura, né? Que seria isso aqui, né? A largura do rio que seria isso aqui, né? De A até C, beleza? Perfeito. Considere que a distância entre os pontos A e B é de 30 metros, ok? Os ângulos agudos podem ser obtidos através dessa expressão aqui, essa equação, né? Na qual x igual a 2 é uma das raízes. Opa, isso é importante, viu? Aí, a largura aproximada do rio em metros é igual a... Então, beleza. Vamos lá. Já que o professor quer medir, né, a largura desse rio aqui, ele, né, desenhou um triângulo, retângulo, tudo mais, como mostra o enunciado ali. E disse o seguinte, ó, essa equação que está aqui, né, beleza? Seno ao quadrado de alfa vezes x quadrado menos 9 vezes seno de alfa vezes cosseno de beta mais 5 meios de cosseno beta igual a zero, tem raízes, né? Tem raízes e uma delas é 2, tá? X igual a 2. Então, isso a gente vai ser importante pra gente. Então, vamos lá, né? Deixa eu apagar o que eu... Apagar não, né? Vamos substituir logo x igual a 2 ali, né? Já que o x igual a 2 faz com que isso aqui seja verdade, né? Ou seja, com que isso aqui seja zero. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, seno, né? Seno ao quadrado, né? De alfa, perfeito? Seno ao quadrado de alfa, que multiplica x quadrado, só que o x eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Deixa eu só... Eu vou logo colocando os valores pra não ter problema ali, né? X ao quadrado, que é 4, perfeito. Menos 9, ok. Que multiplica seno de alfa, certo? Vezes cosseno de beta, né? Isso são ângulos lá do triângulo retângulo, beleza? Mais meio não, mais 5 meios, né? 5 sobre 2 cosseno de beta. Isso tem que ser igual a zero, beleza? Então vai ficar assim, ó, eu vou reorganizar isso aqui, esse quadro, vou passar para cá para frente, vai ficar 4 seno ao quadrado de alfa, né? Menos 9 seno de alfa, alfa é o ângulo, né? Vezes cosseno beta, tá? Vamos entender uma coisa aqui, já que ângulo alfa e ângulo beta são ângulos complementares, ou seja, a soma deles tem que dar 90 graus, por que 90 graus? Isso aqui já é 90, né? O triângulo, a soma deles, dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, se esse ângulo é 180, beta mais alfa, ou seja, isso aqui mais isso aqui, tem que ser também 90. Então, isso que são ângulos complementares, né? A soma entre os ângulos tem que dar 90. Então, isso, alfa mais beta, tem que ser 90. Por quê? Ó, esse ângulo somado com esse vai ter que dar 90. Mais 90, 180. Então, a gente tem essa seguinte relação, né? Seno de alfa mais cosseno de beta tem que ser igual a 90 graus, beleza? Então, o que que a gente traduz disso, né? Que cosseno de beta, ou seno de beta, né? Ou seno de alfa, na verdade, é igual a cosseno de beta, beleza? Isso
é uma relação também muito importante, né? A gente extrai isso, né? Quando os ângulos são complementares, o seno de um ângulo ele é igual ao cosseno do outro ângulo, né? Certo? Então, vamos lá. Se eu tenho seno, né? De, sei lá, de 30 graus, beleza? Isso tem que ser igual ao cosseno de 60 graus, beleza? Isso, seno de 30 graus tem que ser igual ao cosseno de 60 graus. E vocês podem verificar isso, né? Na tabela dos ângulos notáveis, né? Dos arcos notáveis, certo? Então, porque esse 30 mais esse 60 dá 90. Eles são ângulos complementares, certo? Então, a gente vai utilizar dessa propriedade, né? Dessa relação, para a gente substituir cosseno de beta ali. Então, a gente sabe que esse tal de cosseno de beta, então, ele na verdade é seno de alfa. Ele pode ser representado por seno de alfa. Então, eu vou reescrever aquela expressão desse jeito aqui, ó. Vou apagar isso aqui, né? No lugar de cosseno beta, eu vou colocar seno alfa. É uma questão mais difícil de fazer, mas opa, no lugar de cosseno, tem que ser seno. Cosseno, eu vou colocar seno de alfa. Beleza. Mais 5 sobre 2, no lugar de cosseno de beta, vou colocar seno de alfa. Seno de alfa. Isso tem que ser igual a zero. Perfeito. Ó, seno de alfa ao quadrado vezes seno de alfa, isso dá seno de alfa, né? Que é isso aqui, ó, certo? Que multiplica seno de alfa, isso dá seno de alfa ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 4 seno ao quadrado de alfa menos 9, né? Aqui sim, seno ao quadrado de alfa. Então, isso aqui vezes isso aqui, tá aqui. Beleza. Mais 5 meios, né? De seno alfa. Isso tem que ser igual a zero. Perfeito. Ó, essa conta dá para fazer. Isso aqui, né? Menos isso aqui dá 5. Menos 5, né? Certo? 4 que paga 9 dá menos 5. O seno de alfa ao quadrado a gente só repete. Ao quadrado de alfa a gente só repete. Beleza. Mais 5 sobre 2 seno de alfa igual a zero. Ok, seno de alfa igual a zero. Então, vamos lá. Eu vou colocar... Na verdade, primeiro aqui eu vou multiplicar tudo por 2. Vou multiplicar isso aqui por 2, beleza? Isso aqui por 2. Por quê? Para eliminar esse denominador aqui 2, tá certo? Multiplicando tudo por 2 vai ficar menos 10, né? 5 vezes 2 é 10. Seno ao quadrado de alfa. Mais... multiplicando por 2, então esse denominador 2 aqui desaparece, certo? Fica só o 5. Por isso que eu multipliquei por 2. E 0 vezes 2, claro, vai dar 0, né? Tem que multiplicar todos os termos, né? Ok, eu vou colocar em evidência o 5 seno, né? Vou colocar em evidência o menos 5 seno, né? Menos 5 seno de alfa, que multiplica quem? Que multiplica 2 seno de alfa, perfeito? Mais 1. Por quê? Quando eu coloco isso aqui em evidência, perdão, deixa eu voltar aqui, acabei errando aqui. Acabei vacilando aqui, tá? Vou colocar o 5 seno de alfa em evidência. E não o menos 5, né? Quando eu colocar o 5 seno de alfa em evidência, vai ficar assim, ó. 5 seno de alfa, né? Que multiplica quem? Que multiplica, que vai sobrar menos 2. Menos 2 seno de alfa, perfeito? Se eu multiplicar, ó, 5 vezes menos 2, volta por 10, né? Por menos 10. E aqui, eu colocando esse termo em evidência, né? 5 seno de alfa, fica só mais 1. Beleza? E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, o que acontece? Eu tenho uma multiplicação, né?
entre dois números, tá? Entre esse número e o resultado está dando zero. O que eu extraio disso? Ou 5 seno de alfa é igual a zero, o que não pode ser, né? Por que não pode ser? Eu vou passar o 5 que está multiplicando pro lado direito, dividindo, né? Dividindo zero, ok? Isso aqui dá zero. Então, seno de alfa tem que ser zero, não pode ser. Significaria que, se o seno de alfa fosse zero, ou seja, eu iria dizer que esse ângulo alfa é zero, beleza? Porque para um seno de uma coisa dar zero, o ângulo tem que ser zero. Quem lembra da definição de seno? Para o seno de algum ângulo dar zero, esse ângulo necessariamente tem que ser zero. Perfeito? E isso não pode ser. Por quê? Porque se esse ângulo alfa for zero, não tem triângulo retângulo, né? Não tem isso aqui. Acaba que esse C coincidiria com A. Seria o próprio A, na verdade, né? Então não pode ser o zero. Então isso aqui eu descartei já. A primeira expressão já está descartada. Então, seno de alfa não pode ser zero. Então, deixa eu apagar isso aqui. Seno de alfa não pode ser zero. Então vamos lá, vamos apagar isso aqui, né? Isso aqui não pode ser, mas o outro pode ser, né? Vamos testar o outro. Qual que é o outro? O outro é justamente essa etapa aqui, né? Isso aqui tem que ser zero. Menos 2 seno de alfa, né? Mais 1 tem que ser igual a zero. E aí o que acontece? Eu vou passar 1 para o lado direito, vai ficar assim, ó. Esse menos 2 está multiplicando, né? Ele vai para o lado direito dividindo. Então vai ficar seno de alfa é igual a menos 1, e esse menos 2 vai vir, tá multiplicando, vai vir dividindo. Então, o que acontece, né? Menos vezes menos vai dar mais, isso aqui é 1 meio. Presta atenção. Para o seno de alfa ser 1 meio, esse ângulo alfa só poderá ser 30 graus, beleza? 30 graus. E aí a gente já consegue achar o que mesmo? A largura do rio, que é a medida de C até A, né? Ou de A até C, perfeito? Já que eu tenho esse ângulo aqui agora, né? Isso, de 30 graus. Esse ângulo é 30, o outro tem que ser 60. Isso aí, justamente o que eu falei no início, né? Um é 30, o outro tem que ser 60. Perfeito, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso. Que coisa, hein? Questãozinha delicada, hein? Vamos apagar aquilo ali e vamos reescrever, né? O ângulo alfa 30 graus. A gente sabe o quê? Que de A até B é 30 metros. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer tangente, né? Tangente vai ser o quê? Tangente de 30, né? Vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É seno dividido por cosseno. Então, a gente dá pra fazer isso. Dá pra gente fazer isso, na verdade, né? Vamos fazer tangente, então. Tangente de 30 graus. E a gente tem que lembrar de quanto é a tangente de 30 graus. A gente sabe, né, que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, deixa eu colocar aqui, né? Raiz de 3 sobre 3, tangente de 30 graus. Isso tem que ser igual ao quê? Ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que eu não sei, né? Vou chamar de x. Essa medida do rio aqui que eu não sei. Dividido pelo cateto adjacente, que é 30, o exercício falou, né? A distância entre os pontos A e B é 30, 30 metros. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou colocar no lugar de tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Eu vou apagar isso aqui, ó. Isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Perfeito? Raiz de 3 sobre 3. Questãozinha delicada, hein? Pronto. A questão falou, a raiz de 3 é 1,7. Então, vamos multiplicar primeiro o cruzado aqui, né? Esse 3 vezes x fica 3x.
3x. 30 vezes raiz de 3 fica 30 vezes raiz de 3, que é 1,7. A questão informou ali, né? A gente poderia substituir 1,7. O x, então, será o quê? O x, então, vai ser 30 vezes 1,3 dividido por 3. Perfeito. 30 dá para dividir por 3, né? Que dá 10. 10 que multiplica 1,7. 10 vezes 1,7 é 17. Então, a gente acaba de descobrir que a medida de A até C, ou seja, isso aqui, ó, até esse ponto aqui, é justamente 17 metros. Que questãozinha bacana, cara. Questão bonita, hein? Questão muito bacana de relação trigonométrica, né? Ok, espero ter ajudado, né? É uma questão difícil. A gente usou alguns critérios, né? Algumas propriedades, né? Que a gente tem que lembrar para poder resolver essa questão, não tem jeito. E é isso aí. Espero ter ajudado em algum ponto aí, tá?